Chegamos ao terceiro dia de votos dos ministros que decidem o futuro do núcleo crucial da tentativa de golpe do 8 de janeiro. São 8 réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, generais e ex-ministros. Nessa quinta-feira, a ministra Carmen Lúcia vai ter o voto decisivo. Depois dela, o último vai ser do presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Até agora, houve votos pela condenação e pela absolvição. Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam a condenação de todos. Luiz Fux fez mais do que abrir divergência. Em um voto de 12 horas, ele absolveu Bolsonaro e outros 5 réus. E votou apenas pela condenação do Mauro Cid e Braga Neto. E Alexandre Ramagem eu considero prejudicado porque eu voto pela suspensão da ação penal. Mauro Cid, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já. Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. Um crime, 2, 3... Um crime. Um crime. Obrigado. Enquanto isso, o placar continua aberto. A discussão sobre as penas pode vir na sequência. A denúncia aponta plano organizado para romper com a ordem democrática. O julgamento testa a resistência das instituições e coloca em foco o papel do STF na defesa da democracia. Como a Corte vai responder ao maior ataque institucional das últimas décadas? Isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes que está começando ao vivo, excepcionalmente nesse dia 11 de setembro. Então, um bom dia para você que me acompanha aqui pelo chat. Você já sabe que aqui a gente sempre discute um assunto importante no momento e não teria como ser diferente depois de mais de 12 horas de voto do ministro Luiz Fux. Vou conversar com a Juliana Dalpiva, que já está a postos diretamente de Brasília, para esclarecer todos os detalhes dessa história com a gente. E olha que tem coisa, hein, Ju? Bom falar com você mais uma vez. Bom dia, Gabi. Bom dia para a nossa comunidade. Eu venci a prova do líder ontem, gente. Resisti até o final, entendeu? Eu, inclusive, pedi aqui qual é o meu prêmio. Olha, mas bora lá. O prêmio é estar vivo, né? Nessa quinta-feira. Eu acho que vale a pena a gente começar falando, claro, do personagem mais importante desse núcleo crucial, que o ministro Luiz Fux resolveu votar pela absolvição do Jair Bolsonaro, dos 5 crimes que foram imputados contra ele pela PGR, e isso aconteceu com quase outros 5 réus desse grupo também crucial. O Fux votou também pela condenação, vale a pena aqui passar rapidamente, porque você vai destrinchar um pouco mais. Ele votou pela condenação só do Braga Neto e do Mauro Cid, um crime só para cada um. Mas, focando aqui no Jair Bolsonaro, eu já queria comentar algumas coisas para você ir destrinchando. Por exemplo, ele minimizou, os ataques do Bolsonaro contra as urnas, né, contra o nosso sistema eleitoral. Também minimizou a ABIN paralela, ele estava chamando ali de suposta ABIN paralela. E também sobre a ingerência do Bolsonaro no caso das blitz da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste durante as eleições, né? Vamos começar por aí. Teve a minuta do golpe também, que é personagem importante dessa história, mas a gente vai entrar depois em outros aspectos sobre crimes e também sobre as divergências do Luiz Fux. Gabi, ontem, o voto do ministro Luiz Fux deixou o Supremo Tribunal Federal, assim, em termos de corpo técnico, demais ministros da primeira turma, os demais ministros do Supremo que não estão no julgamento, e os funcionários, os juízes auxiliares, todo mundo perplexo, tá? Isso eu estou falando do mundo jurídico.
do ponto de vista... Daí, dos jornalistas, então, nem se fala, né? E acho que a sociedade, juristas... Porque o ministro, ao longo aí de, acho que quase 12 horas, não conseguiu construir o mínimo de uma linha narrativa lógica para explicar sequer os motivos pelos quais ele condenou ou absolveu pessoas. A escolha das provas deixou isso muito claro. E aí, começando pelo Bolsonaro, a absolvição do Bolsonaro de todos os crimes, em determinado momento, o ministro chegou a dizer que as iniciativas do Bolsonaro em torno daquele documento do Instituto Voto Legal que foi feito pelo PL, fraudulento, apontando, enfim, questões das urnas inventando questões em torno do sistema eletrônico de votação, que não tinham base em nada. O Fux chegou a dizer que o Bolsonaro, nestas ações que ele vinha fazendo, ele só estava em busca da verdade. Eu, em algum momento, me perguntei se o ministro estava morando no Brasil ou no planeta Terra, né? Quando ele falou uma coisa dessa, que as ações do Bolsonaro eram em busca da verdade. Porque o que o Bolsonaro fez no cargo foi mentir sobre tudo, né? Mas sobre o sistema eletrônico de votação, está mais do que provado e demonstrado que ele nunca procurou a verdade. Na verdade, ele queria institucionalizar a mentira, usar a mentira para tentar, de algum jeito, anular a eleição. E isso está comprovado nos autos, inclusive no depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, que é o que aponta ao presidente, então, presidente Bolsonaro, que não tinha base, nada do que estava sendo discutido, e o ministro ignorou essa questão do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior. E o ministro ignorou as provas, ele validou a colaboração premiada do CID e ignorou o que a colaboração premiada do CID dizia com relação aos crimes do Bolsonaro. Então, a colaboração premiada do CID, junto com o depoimento do Brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, eram o suficiente para demonstrar a escalada golpista e o papel do Bolsonaro em torno. É o conjunto ali, o núcleo central de prova mais próximo do Bolsonaro. E a isso se somam as mensagens. O ministro ignorou tudo isso, simplesmente. E, ao mesmo tempo, pegou um pedaço da colaboração premiada do CID para condenar o Cid e o Braga Neto. E aí, Gabi, assim, teve esse é um bastidor que eu vou te trazer, porque, assim, a gente foi ficando perplexo ao longo do dia enquanto ouvia o ministro Fux falar. Uhum. E ele fez toda a tese. Primeiro, ele que falou das questões de competência, que a gente fala um pouco mais adiante, sobre o Supremo não ser competente para julgar. Depois ele passou horas descaracterizando o crime de organização criminosa. Isso. E depois foi para a individualização de cada um dos réus. E ele começou pelo CID. Ele não começou pelo Bolsonaro, né? E aí ele condenou o CID só por abolição do Estado Democrático de Direito, que é um crime, se eu não me engano, de 4 a 8 anos. É o menor, Exatamente. tá? O de tentativa de golpe é de 4 a 12. Então, ele pegou o crime menor. E aí veio o intervalo, Gabi. E nesse meio tempo, claro, a gente viu de tudo em termos de cara dos ministros, né? O Paulo Gonet não aguentou, em determinado momento dava para ver que ele estava cochilando, assim, claramente. Quem não cochilou, aliás, foi muito guerreiro para conseguir acompanhar esse voto do começo ao fim, né? Teve outros ministros ali que deram uma pescada durante a fala. O Alexandre de Moraes deu, que eu também vi, mas assim, o tempo todo com a mão no rosto, assim, sabe? Conversando com a ministra Carmen, muitíssimo indignado. O ministro Dino várias vezes sinalizou assim, não com a cabeça, né? E aí tem o intervalo, e quando tem o intervalo, a gente começa a conversar ali com assessores dos ministros, com os advogados que estavam muito felizes ali em ver o voto do ministro Fux, que foi além, o ministro Fux foi além do que a defesa pediu.
né? A defesa não negou a existência de uma tentativa de golpe de Estado. O ministro Fux foi além, né? Chega a dizer que não ficou provado que existiu uma tentativa de golpe, assim, e ao mesmo tempo ele né, condenou por essas iniciativas. Então, assim, é muito difícil até de explicar para poder criticar o que aconteceu ali. E aí eu lembro que quando teve um intervalo antes de voltar com o Bolsonaro, a grande questão era, e aí, vai ser o bloco do golpe sozinho, né? Quer dizer, vai ser só o Cid vai ser o golpista. E aí começaram as apostas, né? Como é que ele vai resolver? E quando ele voltou e ele absolveu o Bolsonaro de tudo, mas de tudo mesmo, e com, né, assim, ignorando absolutamente todas as provas dos autos. Nada, ele não pegou nenhuma das provas mais diretas, usou trechos dos depoimentos do Brigadeiro Batista Júnior para dizer que era contraditório, e ignorou que o próprio Freire Gomes disse que o presidente da República, então, né, o Bolsonaro, tinha discutido a prisão do Alexandre de Moraes naquela reunião que ele apresentou os tais considerandos. Ignorou isso, e aí, em seguida, ele começa a votar pelo Braga Neto. E aí é que eu acho que a gente começa a entender quais foram as opções do Fux para não passar pano, vamos dizer assim, em tudo, né? A passada ela é quase integral, ele deixou um cantinho ali sem passar. E aí ele opta por pegar o trecho da colaboração premiada do Cid, em que ele fala da reunião na casa do Braga Neto, em que as mensagens do Cid com um dos kids pretos discutindo a necessidade de financiamento do golpe, os 100 mil reais, e o dia da entrega de dinheiro na caixa de vinho, em que o Braga Neto entrega isso para o Cid, segundo o depoimento do Cid, que é uma informação, né? É esse trecho mais grave do plano Punhal Verde Amarelo e também da caixa de vinho, são matérias que a gente vem aqui correndo atrás, investindo no ICL, trouxe com exclusividade para quem acompanha a gente desde novembro do ano passado. Então, a gente esteve sempre na frente para trazer para vocês como foi se descobrindo a parte mais grave da tentativa de golpe. Só que tem um problema desse trecho grave da questão da entrega de dinheiro de vinho, é que o Cid não tem uma prova de que ele entregou esse dinheiro. Isso. O Cid diz que entregou, mas ele não tem uma foto, um vídeo, um comprovante, uma mensagem. Eles só fazem menções em outras mensagens sobre essa questão do dinheiro. O Fux achou que isso era suficiente para condenar o Braga Neto, mesmo sem a comprovação de que esse dinheiro foi entregue e que esse dinheiro efetivamente foi empregado para as ações golpistas adiante. Então, assim, tudo que tinha do Bolsonaro, que era muito mais digital, ali, concreto, né? Tem muito mais prova dentro dos autos que conecta o Bolsonaro à tentativa, né? E a liderança, porque esse golpe era para quem, gente? Era pro o Cid virar o quê? O vice do Braga Neto? É meio que isso, assim? Que plano é esse, agora, né? Que ele planeja o golpe, basicamente um golpe ali surpresa para o Bolsonaro, e depois ele ainda delata. É genial essa tese, né? É impressionante. Muita gente até chama o Mauro Cid de mordomo, quer dizer, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e o Bolsonaro, que era o mandante das ordens, né? O ex-presidente fica de fora, segundo essa tese do Luiz Fux. Ju, é realmente impressionante entender, assim, a lógica por trás dessa tese. Agora, eu acho que vale muito a pena, você falou de organização criminosa, que foi um ponto muito relevante que foi desconstruído pelo Luiz Fux, dizendo que não tem prova de que esse grupo tenha atuado de forma permanente. Eu me pergunto como que um grupo atuaria de forma permanente depois de um golpe, né? E também a outra questão que ele coloca é a questão de ser um grupo armado.
Ele também diz que não existe golpe sem a deposição do governo eleito. A gente não estaria nem tendo essa conversa e provavelmente ele nem teria feito essas 12 horas de fala de um voto se isso tivesse acontecido. Então são muitas questões que são colocadas ali, só para não deixar também de falar a respeito de ele dizer que o Supremo Tribunal Federal não é competente. Por quê? Tem uma jurisprudência ali, né, um cavalo de pau em relação a setembro de 23. Porque quando o primeiro réu apareceu, o Aécio Lúcio Costa Pereira, ele foi condenado por 5 crimes. O Luiz Fux é um caso muito parecido com o dos réus agora desses núcleos. Então o Fux ele seguiu integralmente o Alexandre de Moraes. É difícil entender a mudança, né, dessa lógica. Por que que agora ele resolve não condenar os mandantes? É muito difícil de entender. Olha, em alguns momentos, o próprio ministro parece que se vacinou ao longo do voto dele, dizendo, eu sei que vocês vão falar que eu mudei de posição. Porque ele fez menção, né, dizendo assim, que ele vem revisitando os votos, vem reanalisando os casos, inclusive pedindo vistas, até gerou ali uma tensão, achando que ele iria pedir vista, mas era só uma menção a pedir vistas em casos que ele analisa. Ele claramente mudou de orientação nesse momento. Ele, nos mais de 400 casos do 8 de janeiro, não só fixou essa competência, como também um outro aspecto que é importante, né, que é condenar, em vários desses casos, a gente começou a levantar isso ontem também, em vários desses casos, ele não reconheceu que os 2 crimes, o crime de abolição do Estado Democrático de Direito e o de tentativa de golpe, eram o mesmo crime, que seriam um único crime. Ele reconheceu os 2, condenou os 2, entendeu? Que uma compreensão completamente diferente. O voto dele não tem base com os votos anteriores que ele deu no Supremo Tribunal Federal, casos semelhantes. Eu não quero fazer nenhuma acusação leviana como jornalista, é isso que me cabe profissionalmente, mas o ministro não demonstrou nenhuma coerência com ele próprio. Não, e nem só sobre a competência, que ele não me pareceu fazer sobre essa questão nem dos crimes e nem sobre a questão do Supremo. Ao longo de toda a exposição dos fatos, ele passou quase 8 horas só falando de teses de outros casos, de teses jurídicas, sem citar as provas dos autos sobre o caso que ele estava julgando. Até para descaracterizar a organização criminosa, Gabi, ele não posicionou as pessoas concretamente. Ele só foi dizendo, não, mas não estavam se reunindo regularmente, mas não sei o quê. Teve um momento que ele citou a reunião do dia 5 de julho de 22, que é aquela reunião interministerial, que foi gravada de modo sigiloso, né, clandestino ali pelo CID, em que tem todas aquelas falas golpistas dele dizendo que ia virar a mesa, que tinha que virar, o Heleno tem que virar a mesa, tem que virar agora. E o Bolsonaro, durante o interrogatório, foi questionado pelo Fux se aquela reunião tinha sido gravada ou grampeada. O Bolsonaro respondeu que ela tinha sido grampeada. O Fux ignorou isso ontem e disse, mas não tem problema nenhum com essa reunião, porque se tivesse algum problema, ela seria gravada. Eu tenho dificuldade até de explicar a perplexidade que causa. Eu já acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu cito essa palavra, porque ela é a que ficou ontem. Com certeza. Todo mundo ficou estarrecido. Os ministros, a gente, né, Ju? Parece que ele seguiu as demandas, é impossível não observar isso, as demandas da defesa do Bolsonaro, né, que foram colocadas ali. O document dumping também estava entre elas, enfim, várias, né? Gabi, ele foi além do que as defesas pediram. Ele acolheu praticamente tudo que as defesas pediram, tudo, com ali a exceção do Cid e do Braga Neto. E tem esse episódio que vale a pena contar também aqui. Ele condenou o Cid, aí teve um momento que ele pediu um intervalo,
E aí o ministro Dino deu uma cutucadinha para entender, porque ele tinha dito que que ia suspender toda a ação contra o Ramagem, que iria condenar o Cid e já tinha absolvido o almirante Garnier. E aí o Dino dá uma provocadinha. Ah, tá, mas e os demais? Ele, não vou terminar de votar. Ah, então o senhor condenou o Cid. Aí eles saem para o intervalo e o Dino, durante o intervalo, levanta, né, do lugar dele ali na mesa da primeira turma e vai cumprimentar o César Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid, e elogia o advogado, dizendo que estuda os manuais dele desde criancinha e que queria dar um abraço no grande amigo dele. Me pareceu que o ministro Dino, sem dizer nada, disse muita coisa, né? Quer dizer, vai ficar tudo, pelo ministro Fux, vai ficar tudo nas costas do Cid. Naquele momento ele não tinha condenado o Braga Neto ainda. E eu acho que é um pouco a discussão que ficou ali ontem à noite entre os bolsonaristas mais próximos, né, do Bolsonaro. Que o Braga Neto, né, na conta do Fux, serviram a cabeça do Braga Neto. Então, para salvar o Bolsonaro, na conta do Fux, serviram a cabeça do Braga Neto. Não, o golpe vai até ali, até o Braga Neto. O golpista era o Braga Neto, o Bolsonaro não. Como isso pegou lá no Braga Neto, eu não sei, sabe? E, a princípio, acho que a tensão ali da defesa, que tinha 5 crimes para tentar derrubar a acusação, conseguiu se livrar de 4, ficou com 1, há algum lucro no cálculo da defesa, mas ao mesmo tempo ver todos os demais serem absolvidos, todos os demais, onde tem, assim, do Alexandre Ramagem, a quantidade de provas contra o Alexandre Ramagem, gente, o próprio Almir Garnier também, né, é muito, assim, injusto, essa é a palavra, olhar para esse volume de dados e das coisas, e não equilibrar, não equiparar, né, todos os envolvidos dentro dessa história. Mas lembra que acho que a gente falou no N2 em algum momento, no nosso jornal da segunda edição, umas semanas atrás, eu adiantei que tinha gente que podia escapar. Lembra que eu falei assim, olha, eu acho que existe um clima para tentar... Você falou do Augusto Heleno e do Paulo Sérgio, né? Coisa em torno do Heleno, exatamente, e do Paulo Sérgio. Não vai ser o que vai acontecer hoje, tá? Porque o placar é assim, para lembrar todo mundo, de quem já votou. Alexandre de Moraes votou para condenar todo mundo, o Dino também, mas o Dino fazendo a diferença de que acha que tem que ter penas menores para os demais, penas maiores a Jair Bolsonaro e Braga Neto. Com o voto do ministro Fux, estão condenados já, por maioria, Walter Braga Neto e Mauro Cid. E a gente também não pode perder, independente dessa situação, Gabi, a gente não pode perder de vista isso, né? Está condenado um general 4 estrelas, que foi vice-candidato a vice-presidente da República, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, no momento mais grave da pandemia. O Braga Neto também foi interventor do Rio de Janeiro. Para quê, né? Não sei, porque o que ficou no Rio de Janeiro depois da intervenção do Braga Neto e até durante é até difícil de dizer. E na gestão dele que é comprado o First Mile, tá? Que depois é cooptado lá dentro da ABIN para fazer a ABIN paralela, que é o software de monitoramento. Inclusive teve isso, o Fux falou que foi suposta a ABIN paralela. Uhum. A cara dos ministros ouvindo sobre a suposta ABIN paralela. Mas eu não quero perder, assim, até porque agora a gente precisa também, né, dar um panorama do dia hoje, do que vem pela frente. Eu não quero que as pessoas... não deixem de estar atentas à ideia de que a justiça, mesmo torta, em torno desse voto do Fux, para falar torta para ser legal aqui, que a gente é legal, né, Gabi? A gente é gente boa. Mesmo com esse voto problemático, o Braga Neto está condenado até pelo ministro Fux, né? E também acaba com esse papo de ditadura da toga, né? Afinal de contas, olha como existe uma democracia nesse país e o judiciário é livre e independente. Tá aí o ministro Fux para não deixar a gente perder o argumento. Excelente. O Chico Sá ontem, que é sempre genial, ele falou, dá para
olhar para uns 10% de copo meio cheio dessa história, vamos olhar então, né? Trazendo esse olhar que você justamente comenta agora, Ju. Tiveram vários aspectos ali, é claro que a gente não vai conseguir passar por tudo, tiveram comparações esdrúxulas também, que diversos juristas já colocaram por terra, como, por exemplo, comparar com as jornadas de junho de 2013, sendo que a gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado, até com minuta de golpe, que, aliás, foi minimizado completamente pelo Luiz Fux, né? Reunião de alto escalão de militares. Teve também comparação com a facada. Nesse momento, eu abri um olho desse tamanho, olhei para o lado, o Chico, Sal, Rodrigo Viana também. Peraí, ele está falando mesmo do Adélio Bispo? Ele citou para dizer, não dá, né, para dizer que o Jair Bolsonaro é o culpado. Por que vocês atribuiriam esse discurso à oposição? Enfim, realmente difícil, complicado de entender ali a argumentação. Agora, é um doisladismo, né? Bastante torto, para usar uma palavra também amena aqui. Hoje temos voto da ministra Carmen Lúcia, duas expectativas muito grandes. Primeiro, com o voto da Carmen Lúcia, é claro que pode e vai ser bastante decisiva nessa história, mas também tem a possibilidade ali de pedirem a parte, né? Flávio Dino, Alexandre de Moraes, tem muita gente com essa expectativa aqui no chat. Vamos rapidinho passar por essa expectativa que a gente tem com essa quinta-feira, Ju? Eu acho super importante. Essa eu apurei para você aqui, especial. Opa! Em detalhes. A ministra Carmen Lúcia será implacável no voto dela. E ela vem já muito atenta, anotando tudo, registrando tudo. Falou muitas vezes com o ministro Alexandre de Moraes ao longo do dia ontem, deixando muito claro que respeita o ministro Fux, mas que estava vendo atentamente todo aquele absurdo, também perplexa. E ela também é muito técnica, e eu vi ali, enfim, parte do corpo técnico que trabalha com ela, observando, né, atentamente as anotações da ministra, que cancelou eventos ontem à noite, tudo para ficar até o fim do voto do ministro Fux, disse que não iria, né, se ausentar daquela sessão, porque considerava extremamente importante. E a ministra também foi vencedora da prova do líder, né? Ela é a das que ficou ali até o final e não dormiu, tá, Gabi? Posso atestar que ela ficou muito atenta até o final, muito olhando para cada... lendo, porque assim, eles recebem o voto impresso, né? Expresso não, desculpa, digital, dentro dos computadores. Então, ao longo da fala do ministro Fux, até para não ficar nesse constrangimento, sabendo que aquilo tudo era um grande absurdo, eles ficaram muito tempo lendo a tela do computador, lendo o que o ministro estava apontando. Anotando. Eu acho que tudo. sim, anotando. Eu acho que sim, aqui e ali a gente vai ver os demais ministros colocarem uma pimentinha nessas apartes ao longo do dia, tanto no voto da ministra Carmen, como depois no voto do ministro Zanin. E acho, inclusive foi uma conversa que eu ouvi ontem, em função da perplexidade que o voto do Fux causou, de que se alguém estava ainda um pouco em dúvida sobre como lidar, né, com o núcleo golpista, depois que viu o ministro Fux negar absolutamente tudo, se existia qualquer ali intenção de, assim como o Dino fez alguma referência, né, de vamos calibrar aqui, enfim, um diálogo, uma coisa um pouco mais, não tão dura, talvez. Eu acho que o próprio ministro Fux pode ter sepultado as chances dos réus depois dessa exposição assim que desafia a nossa inteligência. Eu acredito de maneira muito forte que a ministra Carmen sabe que é esperado dela um voto importante para a história do Brasil e que ela vai ser implacável com os réus. E que vai fazer assim muito mais do que um voto, uma plena exposição de defesa da democracia brasileira.
Excelente, Ju. Apuração exclusiva aqui pra gente no Em Detalhes. Agora, acredito que a gente vai ter um 3-1. Pelo menos essa é a expectativa com o voto da ministra Carmen Lúcia. Então, com todos os réus também votando pela condenação de cada um deles. Depois vem o Zanin, que também é um pouco uma incógnita, né? Muita gente achando que ele pode amenizar as penas, talvez a dosimetria. Dá para falar rapidinho ainda, Ju, sobre o Zanin? Acho que não. É quando eu digo que o ministro Fux moveu montanhas ontem com o voto dele que desafia a nossa inteligência. Eu acho que se existia qualquer pragmatismo ali, até no ministro Zanin, eu acho que esse pragmatismo pode ter acabado até assim, ele vai votar tecnicamente, mas se existia ali alguma intenção de fazer algum consenso junto com o Dino, eu tendo a achar que o tanto que essa situação se colocou uma provocação quase, com todas essas menções ao mensalão, ao Adélio, aos black blocs, como se tudo fosse uma grande salada, né? Assim, não tem argumentos jurídicos, assim, né? Uma grande exposição política, praticamente, quando se entra para esses trechos, né? Quando ele entrou dentro disso, ele já não estava mais fazendo uma análise jurídica. Isso eu acho que vai ter consequências, Gabi. E eu acho que uma das consequências é a ministra Carmen calibrar, ainda mais implacável o voto dela, e eu acho que pode ter tirado o pragmatismo do Zanin, que é conhecido por ser ali um pouco mais, quase um centro, vamos dizer assim, dentro dessas decisões, um tanto garantista. Tem muita crítica ao Fux por que foi punitivista a sua vida inteira, né? Na Lava Jato, né? Então a gente conhece o histórico. Aliás, o Conrado Hübner, que também é um jurista, né? Advogado especialista em constitucional, ele falou ainda que não é nem garantista nem punitivista, é um casuísta. Então, nessa ocasião que ele está votando muito diferente do que fez até o momento, né? Um voto muito político também, muita gente avaliou assim. Ju, expectativas altíssimas aqui no nosso chat também, todo mundo aguardando a fala da ministra Carmen Lúcia, que vai começar às 14h, e a gente, claro, vai acompanhar também. Obrigada, parece então que, olha, Juliana trazendo bastidores aqui pra gente, informações quentes de que provavelmente esse voto do ministro Luiz Fux vai ser totalmente isolado, né? Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar a história sendo feita, a partir das 14h. Obrigada. Quero dar um último recado, Gabi. Vai nessa. Esse programa aqui é um queridinho especial. Então, minha gente, é o seguinte, é bastante provável que ao final desse 11 de setembro, que é uma data histórica, né, que é também o dia em que o Chile sofreu um golpe de Estado, então, neste dia, a democracia brasileira também vai ser defendida, dessa vez defendida por uma mulher, e a notícia que deve encerrar esse 11 de setembro de 2025 no Brasil é que Jair Bolsonaro vai ser condenado por ser líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, mas não venceu, não conseguiu, e está sendo punido por esse crime. É isso. Eu fiquei até emocionada com essa fala, porque essa expectativa nossa aqui como jornalista, enfim, como pessoas que defendem, né, mulheres que defendem a democracia, é isso. Obrigada, minha querida, um beijo para você, bom trabalho. Queria também trazer o recado aqui que batemos recorde de audiência, então muito obrigada a você que está aqui junto comigo nesse Em Detalhes tão especial, nesse 11 de setembro de 2025. Você já sabe, se acompanhou o N1, que tivemos estreia na nossa programação. Lançamos a nova revista 2CL. Dá pra gente colocar aqui na tela? Olha só que linda essa capa do Aroeira, gente. Que luxo! A revista Liberta tá no ar nessa semana, nossa primeira edição histórica na semana de julgamento. Estamos com um valor
promocional, então assina a nossa revista, fica o convite para você acessar revistaliberta.com.br, acessar os artigos exclusivos, tá lá pequenininho para quem está me acompanhando em vídeo, o nome de quem escreveu o artigo nessa semana, mas dá para adiantar que todo o nosso time escreveu, tem os colunistas fixos, enfim, é uma capa assim para começar realmente fazendo história. E os alunos do ICL têm condição especial, então vem junto com a gente fazer parte dessa história. A gente também vai continuar agora com a nossa programação, com uma programação um pouquinho diferente. A gente vai ter aula do nosso querido professor Gessé Souza, você acompanha a partir de agora. Para você que não teve a oportunidade de acompanhar essa aula, o Pobre de Direita, o nosso querido Gessé agora traz todos os detalhes, né, das ferramentas que a extrema-direita costuma usar e como a gente pode também ter a nossa... Claro, aqui no ICL a gente está falando de conhecimento, né? Então, como a gente pode ter ferramentas de conhecimento para remar contra essa maré? E ele que é pesquisador, conversou com gente de todos os espectros, né? Para poder trazer tudo aqui para a gente nessa aula que você acompanha a partir de agora. Obrigada, reforçando também, a gente vai ter aula do Gessé e a gente vai voltar a partir da 1h30, a nossa programação já vai estar prontinha aqui para fazer o esquenta para o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Vamos nessa, minha gente. Obrigada, um beijo e até uma próxima. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente e militares da alta cúpula das Forças Armadas vão a julgamento por tentativa de golpe de Estado. O mundo está de olho no Brasil. E para você entender exatamente como chegamos até aqui, o ICL preparou um dossiê definitivo com documentos, provas e imagens históricas que culminaram no julgamento do século. Assista a estreia ao vivo do novo documentário original O Fim de Bolsonaro. Como a democracia brasileira venceu o golpe. Será no dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, com debate ao vivo com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Garanta seu ingresso em icl.com.br/estreia. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.